Oi pessoal, tudo bom? Clau Tanaka aqui com vocês. Hoje eu queria contar uma parte da minha história, da minha vida, que eu compartilho com poucas pessoas, mas eu acho muito importante para a gente entender quando os nossos heróis quebram. E é muito comum os nossos heróis, nossos ídolos, se despedaçarem e a gente ter muita dificuldade de lidar com isso. O meu ídolo, ele se despedaçou quando eu tinha 15 anos de idade. Foi meu pai. Aos 15 anos, descobri que ele estava tendo um caso fora do casamento. Estava traindo a minha mãe. Mas na minha casa sempre foi um negócio de nunca ninguém falar nada para ninguém, sabe? Todo mundo disfarçava que a gente vivia uma vida assim maravilhosa. Não tínhamos problema, meus pais não discutiam na minha frente, nem da do meu irmão, e todo mundo fingindo que estava tudo bem, mesmo quando as coisas estavam bem complicadas. A gente era pobre, minha mãe tinha que trabalhar para ajudar meu pai a sustentar a casa, era eu e meu irmão, os dois com diferença de 2 anos, e a gente estudando. Quando a gente descobriu que meu pai estava tendo um caso, eu tive que ficar quieta. Eu não podia falar nada para ninguém. Eu não falei nem para o meu irmão, porque como ninguém falava nada na minha casa, então o normal era a gente ficar todo mundo quieto. Só que isso se passou tipo um ano mais ou menos. Minha mãe descobriu que ele estava tendo esse caso e era visível a tristeza dela. Era visível que ela não estava bem, mas ela não se abria com a gente. Isso fez com que eu também aprendesse que eu não podia me abrir com ninguém. Então eu sofri calada de um lado, ela calada do outro, e a gente percebia que minha mãe estava definhando. Ela começou a perder muito peso, e ela começou a realmente ficar muito mal. Começou a frequentar um monte de médico, a gente via que meu pai tinha mudado um pouco o comportamento dele, porque meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele saía do trabalho e ia para um bar beber com os amigos. Ele nunca foi um pai muito presente na nossa vida. Nunca deixou faltar nada, mas nunca foi um pai tão presente, nunca foi um pai amoroso. Isso foi passando o tempo, mas minha mãe, eu achei que quando ela descobrisse tudo, ela ia terminar, sabe? Ela não ia ficar com ele, porque foi uma sacanagem. E não foi isso que aconteceu. Ela perdoou ele e eles voltaram, entre aspas, as boas, né? Porque as famílias tentam, né, se restabelecer. E meu pai sempre foi um homem muito ciumento, controlador. Eu não podia sair de casa assim com os meus amigos, minhas amigas, sempre tinha um horário muito rígido e é uma coisa normal, sabe? Olhando hoje, eu vejo que fazia parte. E entendo hoje, por estudar o comportamento humano, que ele tinha todo esse cuidado, todo esse zelo, justamente porque ele sabia o que era que faziam com a filha dos outros na rua. Então foi uma fase complicada. Aí, nesse meio tempo, a vida foi transcorrendo normalmente. Eu tinha meus namoradinhos, mas tinha que ser tudo escondido, como tudo na minha casa era tudo escondido, então namorar também era escondido. Minha mãe até sabia dos meus namoradinhos, mas meu pai não podia saber de jeito nenhum. E eu também não entendia por que eu me envolvia sempre com pessoas mais velhas do que eu, e bem mais velhas do que eu. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei, 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa e eu comecei a prosperar. Eu sempre fui muito interessada, eu sempre fui muito inteligente e eu comecei a crescer. Eu entrei como recepcionista e fui evoluindo. Só que meu pai começou a ficar mais agressivo mesmo, sabe? Incisivo, de querer saber o que eu estava fazendo. E foi uma coisa bem chata de viver. Em vez dele comemorar minhas vitórias, eu via que ele ficava incomodado. Mas não se dizia nada. Até aí estava tudo indo muito bem. Já não se lembrava mais do caso que ele tinha tido, mas aquilo ainda me doía. Só que eu nunca tinha falado nada e ele pensava que eu não sabia. Até que eu,
meu pai um dia descobre que tava namorando com um rapaz que minha avó, que era minha confidente, mãe dele, contou que eu tava namorando e que ela esperava que ele me apoiasse e tudo. E eu escutei tudo isso de dentro do meu quarto. Falei, nossa, agora eu tô ferrada. E meu pai me chamou para uma conversa e falou que queria conhecer ele. Ele tinha 30 anos, eu tinha 18. Então vocês já imaginam que a coisa foi mega tensa. Eu tô contando para vocês, eu tô suando como se tivesse acontecendo tudo de novo. É muito louco pra gente ver como quando a gente tem a ideia de que o mundo nosso vai desabar, só desaba na hora. Depois ele remonta, tá? E aí eu tive que trazer o rapaz para minha casa para apresentar, e eu lembro como se fosse hoje, sentado eu e esse rapaz num sofá, meu pai e minha mãe no outro sofá, e meu pai já de lá, na queima-roupa, ele falou assim, quais suas intenções com a minha filha? E o rapaz olhou e falou assim, namorar ela, conhecer ela, por enquanto é isso. E depois ele até falou, ele falou, acho que seu pai esperava um pedido de casamento, mas como assim? A gente se conhece há 2, 3 meses. Eu falei, exatamente. E outra, nem estava nos meus planos casar. E aí meu pai pegou e falou assim, eu tenho uma coleção de armas, quer ver? E começou a tirar arma, arma, arma. E ele tinha mesmo uma coleção de armas. Do tipo, vou intimidar o rapaz, sabe? Foi uma das cenas assim, se eu pudesse abrir um buraco e me enfiar, eu teria feito isso, de tão chato que foi. E eu olhava e falava assim, por que meu pai tá fazendo isso? Não tem o menor cabimento, é um namoro, conhece a pessoa. E eu ainda não estava bem. E eu sei que minha vida depois disso virou um inferno maior ainda. Antes eu podia chegar às 11 horas da noite, depois disso eu comecei a ter que chegar às 10. Então foi ficando cada vez mais complicado. Eu sei que o namoro acabou não dando muito certo. E tava tudo bem, né? Porque faz parte da vida essas coisas passarem. O que foi muito complicado, gente, foi que assim, o meu ídolo já não era mais o meu ídolo. O meu pai, no meu olhar, ele não era aquele cara que tinha uma moral ilibada para ficar exigindo essas coisas. E eu continuei melhorando na empresa enquanto isso. E ele chegou um dia e falou assim que numa discussão, porque eu cheguei um pouco mais tarde e já nem estava mais namorando, e foi uma discussão feia que ele começou a pegar no meu pé bastante, e aí eu peguei e falei assim, qual que é seu medo? De que eu me torne amante igual a amante que você teve? E foi a primeira vez que ele descobriu que eu sabia dessa história, minha mãe também. E eu acho que eu falei muita besteira também naquele dia, sabe? Eu não tô justificando, quer dizer, culpando só ele, porque eu também tenho minha dose de culpa. Eu falei muitas coisas e que no final das contas, hoje eu sei, ele não me traiu, ele traiu a minha mãe. Porque mesmo que eles tivessem se separado, ele continuaria sendo meu pai. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O homem, né, falhou. O homem teve um comportamento ruim, mas o pai em si, não. E eu sei que nessa hora ele pegou e falou assim, porque mulheres que evoluem assim na carreira tão rápido, ou é porque tá tendo um caso com o patrão, ou qualquer outra coisa assim. E aí, naquela hora, foi como se ele tivesse me dado um soco. Eu respirei fundo e eu falei assim, você tá me chamando de prostituta? Aí ele falou, não foi isso que eu disse. Eu falei, mas foi isso que eu entendi. E eu lembro que, nossa, foi muito triste mesmo ouvir isso da boca do meu ídolo, que já tinha quebrado, eu já tinha consertado, e ele falar isso, ele verbalizar isso, foi uma das coisas mais difíceis que tinha. E aí eu peguei e falei, eu não sou as prostitutas com quem você se envolveu na sua vida, para você falar assim comigo. E aí a gente se agrediu muito, falou muitas bobagens um pro outro, até que chegou uma hora que ele falou assim, você vai embora da minha casa. E eu com 18,
anos. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, como assim? Ele falou, saia da minha casa. E ele me expulsou de casa, gente. Eu lembro que eu tinha uma mala bem grandona e não era uma mala, era uma mochila, né? Que nessa época, pobre ainda, não ia ter mesmo uma mala, mas eu tinha uma mochila. Eu tive que pegar o que dava, jogar dentro dessa mochila e sair pela porta da minha casa. Minha mãe chorando, minha mãe não falava nada, minha mãe nunca enfrentou de verdade meu pai por nada, e esse momento eu acho que eu tive dois ídolos quebrados, sabe? Minha mãe, que eu achei que pularia na minha frente como uma leoa para me defender, mas ela não fez isso. E o meu pai, que era meu ídolo, que falou as atrocidades que ele tinha que falar, que eu entendo hoje. Ele falou porque ele não tinha o refinamento, talvez a lapidação necessária para saber como expressar. E hoje muitas pessoas, às vezes pessoas que eu atendo, elas acabam sendo grosseiras no trato com suas famílias e não sabem dizer. Porque talvez o que meu pai quisesse dizer naquela época era assim: eu tenho tanto medo de que o mundo faça com você o que eu fiz com o mundo, que se eu pudesse eu te colocava dentro de uma redoma para te proteger de todo esse mal. Mas ele não sabia se expressar dessa forma. E ele me causou muita dor mesmo, por não saber se expressar dessa forma. Nós dois éramos desequilibrados emocionalmente. Eu tive que me tratar mesmo, sabe? Por isso que eu ensino as pessoas a se tratarem e entenderem tudo isso para poder não fazer esse tipo de coisa com as pessoas que elas amam. E aí eu saí de casa chorando muito, mas muito mesmo. Eu consegui pegar um táxi, porque assim, eu ganhava mais ou menos, daria para morar numa pensãozinha, não ia morar num apartamento nem nada, mas daria para alguma coisa assim. Mas a primeira coisa que eu pensei foi para casa de uma tia minha, que era a casa da minha avó materna. E eu falei, toca para esse endereço. E fui chorando, mas chorando muito. E nesse dia eu senti o que é solidariedade, porque o motorista do táxi, ele ficou realmente comovido de me ver daquela forma. Tanto que dias depois nós descobrimos na caixa do correio um cartãozinho que ele deixou falando assim: moça, eu não sei o que te aconteceu, mas nunca vai ser o fim do mundo. Mas se você precisar conversar com alguém, tá aqui o telefone. E deixou um telefone, que na época era telefone fixo. Eu nem tinha telefone fixo, né? Que era muito pobre mesmo para ter alguma coisa. E era uma época, gente, que telefone custava uma fortuna. E eu sei que isso me desmoronou muito. Mas quando eu olho esse momento da minha história, eu vejo que ele foi um momento decisivo, de verdade, para eu ser quem eu sou, para eu lutar pelo que eu acredito, para eu realmente não me deixar rotular. Não importa o que as pessoas vão dizer a meu respeito, eu simplesmente vou seguir em frente, vou ser íntegra com os princípios que eu acredito, e eu acreditava e acredito que ninguém precisa se prostituir de verdade para subir de vida, para melhorar de vida, para ganhar dinheiro. Que a gente é capaz, dentro das nossas capacidades, das nossas habilidades e nos desenvolvendo, de chegar além, de construir tudo que a gente quiser. E foi isso que eu aprendi naquele momento que a chave virou e eu falei, eu não tenho mais papai nem mamãe, eu tenho que me virar e eu tenho que me construir por mim. E eu tenho que provar para o mundo que eu não sou isso. Tá certo que dentro desse processo, gente, isso me gerou uma crença limitante que eu tive que trabalhar há pouco tempo atrás, que realmente a gente se boicota para não ser uma pessoa bem-sucedida, mas é uma coisa que é a parte disso tudo.
E o que eu vou falar para vocês é que quando isso tudo de negativo me aconteceu, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Me transformou na pessoa que quer transformar outras pessoas que, como meu pai, não tiveram tato para lidar com seus filhos, tato para lidar com as pessoas que eles amam. Para como pessoas como eu, que levaram anos para voltar a falar com os pais, aprenderem a ressignificar esse momento e entender que muitas coisas negativas acontecem na nossa vida para que a gente dê a grande virada de chave. Então foi um momento difícil, que eu sei que todos nós vivemos. Foi um momento de grandes aprendizados e esses aprendizados eu trago para a vida. E foi um momento de transformação para ser quem eu sou. Então, hoje, olhando essa minha história, o que eu digo para vocês é que, mesmo com tudo que aconteceu de ruim, eu não mudaria uma vírgula de tudo que eu vivi, porque foi isso que me trouxe até aqui. Eu espero que vocês recebam com muito amor essa minha mensagem e que possa ajudar o máximo de pessoas que estejam passando por dificuldades para, primeiro, isso vai passar. Segundo, nem todo mal é para o seu mal. Ele vai te fortalecer de alguma maneira, vai te trazer os músculos necessários em algum lugar dentro de você, seja da resiliência, seja da perseverança, a quebra de um orgulho, algo você está adquirindo aí. E terceiro, você, só você, pode olhar para a sua história e julgá-la, se ela foi negativa ou positiva. Mas a gente sempre aprende mais, a gente sempre evolui mais quando a gente não julga a nossa história, a gente aceita como ela é. Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Gratidão. E no próximo eu vou contando para vocês novas maneiras como eu superei adversidades na minha vida para ajudar você também a superar a sua. Até uma próxima.